Desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube falando sobre como jogar RPG de mesa online e usar o Roll20, uma pergunta que eu tenho recebido muito é como eu faço para usar o Roll20 um sistema que não tem, que eu não consigo achar ali, como eu crio meu próprio sistema e coloco aqui dentro, né? Então eu decidi fazer esse vídeo hoje para explicar e ajudar vocês. E para ajudar vocês, vou pedir para você me ajudar, te ajudar. Então deixa o like, se inscreve aí e vamos lá pro vídeo, né? Na verdade, né, tem algumas formas da gente fazer isso aqui dentro do Roll20, mas eu vou explicar, né, dar um background aí um pouco mais detalhado sobre como isso é feito. Caso você queira, né, que a sua ficha apareça bonitinha, igual essas fichas que temos do D&D e outros sistemas aqui dentro, né? Uma coisa muito importante é que quando a gente cria um jogo, a ficha ela vai aparecer aqui no Character Sheet, né? Então essa aqui é a ficha do D&D quinta edição. Então toda vez que você vai criar um novo jogo, uma nova campanha dentro do Roll20, a gente tem que selecionar qual sistema. E aí muita gente fala assim, nossa, mas o meu sistema não tá aqui, ou eu tô jogando um sistema próprio, eu queria usar uma ficha editada diferente porque eu tenho algumas alterações nas regras. Como é que eu faço, né? Para você criar uma ficha do zero, para que ela apareça aqui, eu abri aqui a wiki, né, e vou mostrar o passo a passo. A primeira coisa é que você vai ter que ter acesso a uma conta Pro. E qual que é a conta Pro, né, do Roll20? Ela é uma conta paga, né, e é a conta mais cara de todas. É essa aqui que por mês, na gravação desse vídeo, tá saindo a $8. E por ano sai a $99 aí, né? O que dá para comprar na data desse vídeo aqui, um carro, basicamente. Brincando, né, mas é bem caro, né? Mesmo se você tiver a conta um pouco mais barata aqui, que já dá outras funcionalidades como iluminação dinâmica, você ainda não vai conseguir fazer uma ficha. E para piorar, além de você ter que ter uma conta Pro, você ainda precisa saber programar, porque quando você vai criar uma ficha aqui dentro, você tem que usar as linguagens de programação que se usa para criar sites, né? Que no caso é HTML, CSS e JavaScript. Então, não é algo tão simples de ser feito, você vai ter que criar sua ficha do zero, como se fosse criar um site dentro das regras aqui do Roll20. Eu falei isso porque eu já tive minhas tentativas aqui de criar dentro do Roll20, né? Até consegui criar algumas fichas mais básicas. Para quem já entende e trabalha com desenvolvimento web, é fácil. Agora, para quem não entende nada, como é o meu caso, eu sou mais curioso, acaba sendo bastante complexo criar uma ficha dessa do zero e bem caro, né? Porque você precisa primeiro ter acesso ali a essa conta Pro. Nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar o passo a passo de, você paga uma conta, entra lá e como funciona, né? Porque isso daria um curso de vídeos por si só, algo que eu nem tenho capacidade e conhecimento para trazer para vocês. Mas eu vou te mostrar aqui algumas alternativas que você pode utilizar caso você não queira seguir por esse caminho. Caso você ainda queira jogar outra ficha, outro sistema, mas sem ter todo esse trabalho aqui, tá bom? E essas são alternativas que eu testei com o tempo ali, né? Com os anos que eu fui jogando dentro do Roll20. Então a primeira alternativa aqui é você selecionar uma ficha que parece bastante com a que você quer, né? Pode ser que o seu sistema que você queira, ele seja muito parecido com o outro. E aí, no caso, né, a alternativa seria você escolher uma aqui e ir testando essas que tem aqui, né? Toda vez que você seleciona uma ficha, por exemplo, ele mostra como ela é aqui, uma imagem, né? Então você consegue ter uma noção se a ficha tem os campos necessários ou teria os campos necessários aí para você. Então essa é uma primeira alternativa. Você também pode escolher aqui, né, uma outra alternativa é escolher nenhuma ficha, né, e ficar sem ficha alguma. Aí no caso não vai aparecer quando você criar um novo personagem essa aba de ficha aqui. E aí tem duas coisas que a gente pode fazer para criar nossa ficha aqui dentro, né? Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é criar a ficha numa nota mesmo, né, de texto aqui. Então a gente vai criar um handout e esse handout vai ser a nota, vai ser a ficha do seu personagem. Isso funciona muito bem, principalmente se o seu sistema for simples, né? Por exemplo, eu já joguei muito Terra Devastada aqui dentro do Roll20 usando isso aqui, porque o Terra Devastada a ficha é feita com frases e não precisa tanto de campos de rolagem. Então aqui personagem teste, né? E aqui a gente criaria nessa nota, você coloca o nome do personagem ali em cima e aqui com esses campos de texto você vai editando a seu bel prazer. Então você pode colocar nome, colocar o campo aqui para digitar, né? Ou mesmo digitar o nome já do personagem. Você pode colocar classe e você vai digitando aqui do jeito que você preferir. Outra coisa que você pode fazer para deixar mais bonitinho caso você queira é criar tabelas, né? Então você cria uma tabela, aqui essa tabela chama nome, aqui você coloca o nome do personagem. E por aí você vai montando toda a sua ficha aqui. E para que todas sigam o mesmo padrão, né? O que você pode fazer é simplesmente vir aqui, né? E chamar de ficha padrão. Então você vai fazer uma ficha em branco no seu mundo aqui do Roll20 e vai salvar essa ficha padrão. Ela vai ficar aqui nos seus handouts, né, aqui em cima. E dentro dele, toda vez que você for criar um personagem novo, você não vai precisar criar toda a sua ficha do zero. Clicar em editar e aí você clica aqui embaixo em duplicar. Aí essa ficha, né, com o modelo que você criou, vai ser duplicada aqui. Então você já vai ter criado todos os seus campos, aí basta você renomear aqui, né, com o nome do personagem tal. E aí você edita aqui embaixo. Então isso é algo que eu já vi muitas pessoas fazendo, né?
Só que isso aqui acaba tendo um problema. E se a gente quiser fazer aquelas rolagens de eu clicar na ficha aqui, automatizadas para aparecer tudo aqui, né? Não vai aparecer, porque a ficha é só um texto, né? Ela não tem comandos ali. E aí tem duas coisas que a gente consegue fazer aqui para burlar isso, né? Para conseguir automatizar mais ou menos aí as coisas de acordo com o nosso sistema, né? E a gente vai fazer isso usando as macros, né? Que fica aqui nessa parte aqui em cima. E aqui a gente tem um botão de adicionar uma nova macro, né? Eu já tenho algumas prontas aqui. E as macros, basicamente, né? Quando você clica aqui em adicionar, você pode dar um nome para ela. Então, por exemplo, rolagem de ataque. Recomendo sempre, né, que você coloque nomes claros aí para você entender na sua macro. E basicamente aqui, ela sempre vai repetir algo, né, que você colocou. Então, se você coloca um texto aqui, ó, teste, por exemplo, e clica em testar macro, ele sempre vai mandar para o chat aquele teste toda vez que eu clicar nessa macro, né? Então, eu posso, por exemplo, salvar essa macro. E eu até posso marcar aqui para ela ser visível para todos os jogadores. Eu clico aqui e seleciono os jogadores, né, todos aqui. Eles passam a ver essa macro ali que você criou, tá? Então, eu posso salvar. E aqui eu fiz uma macro só com texto, por exemplo, né? Mas veja o que interessante, né? A minha macro rolagem de ataque, vou até tirar minha câmera aqui da frente. Ela tá aqui, eu posso marcar na barra, ó, inboard. Quando eu faço isso, ela vai aparecer aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui onde minha câmera estava? Então ela aparece aqui e se eu clico aqui, ela vem pro chat de novo ali, ó. Toda vez que eu clico nesse botão, ele vai aparecendo no chat. Eu posso até clicar com o botão direito aqui, renomear ou mudar a cor se eu quiser, tá? E aí isso facilita a minha vida, porque eu posso colocar tanto textos, né, que eu posso colocar aqui dentro daqui, mas eu também consigo colocar rolagens. Então se minha rolagem de ataque é sempre um D20, eu posso colocar /R, um D20. Toda vez que eu clicar no botão, por exemplo, ele vai fazer a rolagem de um D20 para mim, tá bom? E aí, assim, o interessante é que eu consigo, dentro das macros, colocar as mais diversas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Por exemplo, esse rolador de dados aqui, que eu fiz em outros vídeos e ensinei a fazer, tá? Então, quando eu clico aqui, ele abre para mim vários botõezinhos, e quando eu clico no botão, ele já rola 2 dados. Então, eu consigo fazer isso com macros, né? Só que isso aqui é um pouco mais complicado, e se você quiser aprender a usar as macros do jeito certo, eu recomendo, né, que você pratique, e tem um curso inteiro, tem uma série de vídeos aqui no canal, é um curso de macros. Tudo que você precisa para montar macros assim, até mais complexas, eu expliquei nesse curso, né? Então muita gente me manda mensagem pedindo, né, ajuda para montar uma macro específica, e às vezes eu nem consigo ajudar, porque eu não conheço o sistema que a pessoa quer montar, né? Não conheço as peculiaridades daquela macro. Então a pessoa mais adequada para montar a macro mesmo é você, e para isso você precisa entender como elas funcionam, e eu fiz um curso inteiro explicando como fazer isso, tá? Então aqui você já consegue automatizar bastante coisa, né? Na hora de montar o seu sistema, você consegue fazer todo ele em macros aqui, e você consegue permitir que os jogadores vejam isso, né? Só marcando aqui All Players, né? Eles vão conseguir ver aqui. Outra forma da gente fazer isso é a gente criar um personagem aqui que vai ser nossa ficha padrão também, só que em vez de ser um handout, ele vai ser um personagem, tá? Então aqui, ó, ficha padrão, sistema próprio. Vou salvar essa ficha aqui. E aí, por que eu criei uma ficha nova, né? Sendo que eu nem vou usar essa parte aqui, eu quero usar outra coisa, né? Eu quero usar a parte de atributos e habilidades. Porque vejam só, toda ficha, né? Ela vai ter essa parte de atributos e habilidades. E aqui dentro, gente, eu consigo ter acesso a vários e vários atributos que eu consigo inventar para essa ficha e habilidades, né? Essas habilidades nada mais são do que campos para macros também. Só que em vez de elas ficarem aqui em macros, elas ficam dentro do seu personagem. Então aqui você consegue com isso montar a sua ficha, né? Então, rolagem de ataque. Da mesma forma, e você coloca essa rolagem aqui dentro. Então dessa vez eu vou fazer uma rolagem interna, né? Um D20 para aparecer só o resultado e não aparecer aquele dadinho rolando, né? Clico aqui para salvar e aí com um clique só eu posso rolar ela clicando aqui. Ele já rola também, ó. Rolou para mim a macro que eu fiz. Toda vez ele está rolando um D20, ó. Eu posso clicar aqui também para mostrar na barra. E olha que legal. Ele mostra, quando a macro está dentro de um personagem, ele sempre mostra quem é o personagem e depois qual macro. Então fica esse nome grandão aqui, mas é muito claro para a gente identificar de onde está vindo, tá? Se eu marcar aqui também como mostrar como ação do token, toda vez que o meu personagem tiver num token no mapa, por exemplo esse aqui, e eu clicar nele, vocês vão ver que aqui em cima vai aparecer a macro que eu criei. Então rolagem de ataque ali também rola a mesma coisa, tá? E aí vocês estão vendo aqui que temos atributos, ó, esse tanto de coisa aqui, eles fazem parte da ficha do D&D Quinta Edição. Então se você for usar isso aqui, o que eu recomendo que você faça? Você cria uma nova campanha, né, um novo jogo aqui, jogo sistema próprio que eu vou criar. E aqui você selecione nenhum sistema, none, né?
E aí você vai criar um novo jogo. Dentro desse jogo com sistema próprio, você vai abrir ele. Aí aqui dentro você vai criar um novo personagem que vai ser sua ficha, né? Então ficha, sistema próprio. E aqui dentro dessa ficha a gente vai usar a aba de atributos e habilidades. Veja que como ele não tem ficha, né? Não apareceu aquela aba aqui, então fica até mais limpo pra gente, sabe? Aqui eu posso anotar algumas coisas importantes do personagem e tal, né? Posso colocar uma descrição aqui sobre como funciona a própria ficha, mas o que eu vou usar mesmo vai ser isso aqui. E os atributos, né? Agora eu posso usar ele como aqueles campos que tem na ficha. Então aqui eu consigo colocar, por exemplo, o nome. Aí a pessoa vai colocar o nome dela aqui. Aqui a gente pode usar também um campo chamado HP. E aí o HP, a gente consegue até colocar o atual, né? Por exemplo, 10 e o máximo, que é 20. A gente consegue colocar também um atributo chamado força, destreza, constituição e por aí vai. A gente consegue fazer uma lista aqui de vários e vários atributos diferentes, né? Por exemplo, classe de armadura, né? CA. E o legal disso tudo é que dentro das minhas macros, né, quando eu crio aqui, por exemplo, rolagem de ataque, né? Imagina, por exemplo, que a minha força é 5, por algum motivo aqui, tá? Nem todos precisam ter o campo máximo, né? Ele é opcional. E eu consigo reorganizar aqui arrastando, tá? Então imagina que minha força é 5. O legal disso é que eu consigo fazer rolagens que puxam esses atributos aqui. Então, por exemplo, imagina, né, que eu vou fazer uma rolagem de ataque aqui, e aí eu quero fazer que a rolagem de ataque é sempre um D20 mais a força, por exemplo. Então, como é que eu chamo esse atributo força aqui na minha macro? Está escrito aqui embaixo, ó, use arroba para inserir atributos ou hashtag para inserir macros. Então, aqui dentro eu consigo puxar macros que já estão prontas aqui, por exemplo, né? E eu consigo puxar valores de atributos aqui que cada personagem vai ter diferente. Então, em vez de eu colocar um número fixo, eu consigo puxar essa força. Como que eu faço? Eu escrevo o arroba e na hora que eu começar a digitar, vocês vão ver que vai aparecer aqui em cima em azul, tá? O nome do atributo, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, CA, ele vai aparecer aqui, ó, porque eu tenho um CA escrito aqui. Então, eu comecei a escrever força, ele apareceu aqui, eu posso clicar. Vejam, agora ele colocou o atributo força exatamente como eu escrevi, só que dentro aqui de chaves, né? Então, uma chave aberta e outra fechando, tá? Então, toda vez que eu rolar aqui essa macro, ele vai rolar um D20, né, que ele rolou aqui, mais o 5, que é a minha força. Se eu mudar aqui para 6, por exemplo, ó, vocês vão ver que vai rolar um D20 mais 6. Tá? Eu tirei um crítico. Ó. Então, toda vez que eu rolo, ele puxa a minha força. E se minha força mudar, ele vai fazer isso. Tá? E aí eu posso escrever aqui usando qualquer atributo que eu queira. Basta colocar ele escrito idêntico ao jeito que está aqui. Se é letra maiúscula, e tem que estar dentro de chaves. Então, um D20 mais CA, por exemplo. Né? Coloquei aqui dentro de chaves. Clico para rolar a macro, ele sempre rola um D20 mais a CA. Ó, veja, ele rolou vazio aqui, porque minha CA está vazia. Mas se ela fosse 1, ele rolaria mais 1, tá bom? Aí eu posso usar, assim, a minha criatividade. Assistam o curso de macro, tá? Então, por exemplo, um D20 dividido pela minha CA, eu poderia rolar. Então, ele rolou um D20 4 dividido por 1, 4, né? Mas, por exemplo, se minha CA fosse 4, 2, por exemplo, né? Porque o símbolo de barra aqui é o dividir. Então, um D20, 17 dividido por 2, 8,5 aqui, né? Então vejam, a gente consegue, usando a nossa criatividade, criar basicamente aqui uma gambiarra, né? Para você jogar o sistema que você quiser dentro do Roll20 mesmo, sem ter muito conhecimento de programação para criar sua ficha própria, né? É lógico que ficaria muito mais bonito, né? Mas, né, com uma alternativa gratuita aqui que muita gente nem sabe que isso aqui é possível, tá? Então assista aí, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado do curso de macros, assista com atenção, vá pausando, vai praticando as coisas que eu fui ensinando no curso, que eu acho que vai ser super útil aí para você que quer criar seu sistema aqui dentro, tá bom? E assim, se você aprender algo com esse vídeo, se inscreve aí, velho. Passa esse vídeo para outra pessoa, tá recebendo de graça esse conteúdo aí e não passa para os outros, né? Às vezes é sacanagem um negócio desse, tá? Então até o próximo vídeo aí para uma próxima aventura.